Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos alegres pela graça de Deus, né? A presença do Espírito Santo descendo no meio da igreja. E sabemos que Deus tem respondido, irmãos, a oração, a campanha que a igreja tem feito. Estou muito alegre nesta noite por estar vendo aqui o Leno, né? Nosso freguês ali, Deus te abençoe. Continue vindo, viu? Jesus te ama, irmão. E estamos alegres porque a glória de Deus está se manifestando, irmão. Eu quero aqui trazer uma mensagem nessa noite que Deus pôs ao meu coração. E antes já vou avisar que nós vamos aqui trazer uma mensagem. O irmão Marco me ajudou hoje. O irmão Rubens, filho da irmã Dirce, tio do Reinaldo, o irmão da irmã Cicinha, me ajudou também. A irmã Clarice me ajudou na mensagem. Porque Deus há 10 dias, irmão, falou comigo a respeito de uma mensagem. Eu estava preocupadíssimo, porque pregar depois do nato e do pregador de ontem, irmão, não sou boa história para pregar praticamente, irmão. Mas Deus é fiel. Aí Deus estava, há 10 dias Deus estava falando comigo. E hoje eu me acertei lá em casa, depois daquele horário, meu irmão, que a gente foi lá na casa dos irmãos, tiraram algumas dúvidas e encaixei na mensagem toda a vontade que Deus tinha posto no meu coração. E quero que a igreja continue adorando a Deus enquanto nós estivemos aqui ministrando, que a igreja continue glorificando e participando. Tenho certeza, irmão, que nós vamos passar só um pouquinho do horário, viu? Mas acredite você, campanha, irmão, é sempre um pouquinho a mais do que o normal. Campanha, meu querido, se você se esforçar 10 minutinhos a mais do que o normal, irmão, esses 10 minutos pode ser a resposta dos 60 dias para a tua vida, tá? Tenha certeza disso, viu? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e o versículo 2. E depois no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 7. Aleluias. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e pedi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora, profeta Ezequiel, capítulo 47, o versículo 3 ao versículo 7. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Já estou ouvindo, irmão, já há alguns dias aí de alguns trabalhos. Deus tem falado grandiosamente, irmão. Deus tem nos dado um renovo espiritual no ministério. O último que eu estive, o penúltimo que eu estive aí há alguns dias, Deus usou o pastor da igreja. O pastor da igreja, antes de eu pregar, ele olhou para mim e falou: irmão, Deus está me mostrando uma chama de fogo na sua mão. Quando ele falou aquilo, Magalhães, as minhas mãos começaram a queimar. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido, varão. E comecei a pregar, e Deus envolveu o povo na glória dele. Alguns dias atrás, em outro trabalho, nós terminamos de ministrar, veio uma irmã e começou a falar para mim, cheia do Espírito Santo, perto da Valéria. Ela dizia: olha, irmão, enquanto você estava pregando, eu vi um homem de branco ao seu lado. Enquanto você andava, aquele homem andava. Você falava do poder, aquele homem erguia a mão e a glória descia no meio da igreja. E aí ela disse: olha, Deus mandou te dizer ainda, Deus está repreendendo. Começou a falar com que Deus te mostrar de madrugada, numa visão, irmão Nato. Deus revelou para a irmã. Aí a minha vida começou a ser renovada, irmão. Aí a gente chega nessa campanha, meu querido. Sinceramente, a gente chega aqui, eu não sei, irmãos, nós vamos sair daqui andando. Se eu cair aqui, irmão, não se preocupe, viu? Eu acordo às 4 da manhã para São Paulo, tenho certeza disso. Mas eu sei que a glória de Deus vai descer mais uma vez aqui. E sei que não é brincadeira. Se você entrou aqui, meu querido, precisando de renovo, eu já vou lhe adiantar um pouquinho na mensagem. É noite de renovo espiritual. E através desse renovo você será avivado. E quando você for avivado, você terá uma outra visão da obra de Deus. E a glória do Senhor vai descer aqui, profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E as águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar.
e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Versículo 7: e tornou eu, e eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Amém. Pode se acertar, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que esta campanha vamos estar girando em torno do livro do profeta Abacuque. E o livro do profeta Abacuque, todos aqui pregaram. O Marco pregou, o irmão Homem pregou, os irmãos que pregaram nos outros cultos a respeito da campanha estão cientes que o profeta Abacuque estava ali convivendo, antecedente ali ao cativeiro babilônico, anunciando que Jesus, ou melhor que Deus, havia de enviar Nabucodonosor para levar o povo cativo. E isso se expande em toda a Bíblia, meu querido. Nós vemos a mensagem da sexta, foi diferente da mensagem do sábado. Nós vemos a mensagem do sábado, será diferente da mensagem de hoje, porque o cativeiro babilônico, meu querido, é necessário muitos dias e muitas horas para poder se explicar a opressão da Babilônia sobre Israel, sobre Judá. Mas agora, nessa noite, eu quero aqui trazer aos irmãos mais um raminho deste cativeiro, irmão, no livro do profeta Ezequiel. Este profeta, meu querido, que ele fora chamado por Deus, e nós sabemos que antes dele ser chamado por Deus, quando Deus já estava projetando o seu chamado, projetando o seu ministério, Deus já havia usado alguns homens desde a época de seu nascimento. Deus já havia falado que ele seria um profeta diferente. Ele não seria como Jeremias, meu querido, que profetizava em Jerusalém, irmão Nato. Ele não seria como o nosso irmão Abacuque, que profetizava no meio da nação. Este profeta Ezequiel seria diferente de todos os outros. Este profeta, meu querido, para nós entendermos um pouquinho melhor, quando Deus fala do cativeiro babilônico, Deus permite a Babilônia, Nabucodonosor vir na primeira invasão. Todos nós já decoramos isso, meu querido, não é só para relembrarmos. Na primeira invasão, em 606 a.C. aproximadamente, nós sabemos que Nabucodonosor levou uma parte do povo, alguns intelectuais, e entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda invasão, em 597 a.C., estava ali já o nosso irmão, o rei Joaquim. E este rei estava desobedecendo a Babilônia, porque ele já não queria mais ser um rei vassalo. E agora vem Nabucodonosor, volta novamente na segunda invasão, leva Joaquim para o cativeiro e toda a família real. Mas ele leva também, meu querido, toda a linhagem da elite espiritual de Israel. E nessa segunda deportação estava o profeta Ezequiel incluído. Sabemos ainda, meu querido, que em 586 Nabucodonosor volta novamente para o cativeiro, ou melhor, sai do cativeiro e vem para a terra de Israel. Ainda restava, irmão Marcos, na terceira invasão, ainda restava o templo de pé, os utensílios da casa de Deus, ainda restavam alguns que estavam ali adorando ao Senhor, mesmo que cambaleando em meio a todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, eles ainda estavam glorificando. E ele volta na Nabucodonosor com toda a sua estratégia. Ele derruba os muros da cidade, destrói a cidade, destrói o templo e leva o restante do povo, deixando agora ali em Jerusalém, ali em Israel, somente os mais miseráveis, somente aqueles, meu querido, que não tinha condição financeira, irmão Nato, aquele que era o povo da corte, irmão, aquele que era Maria vai com as outras, só ficou esses agora nessa terceira invasão. Ele estava dizendo nessa terceira invasão: olha, quem manda aqui em Israel sou eu, quem domina aqui em Israel é a Babilônia. Eu vou derrubar os muros para dizer que para mim não tem nada que impeça de entrar na cidade. Eu vou destruir o templo para dizer que os meus deuses são maiores do que os vossos deuses, e além de tudo vou levar os utensílios da casa dos vossos deuses para a casa dos meus deuses. Meu querido irmão, na segunda deportação, Ezequiel ele é levado na Babilônia como um cativo, mas no meio do cativeiro Deus tinha uma promessa ainda. No meio do cativeiro Deus tinha algo para realizar com Ezequiel, que era diferente, irmão Reinaldo, de todos os outros profetas. No quinto ano em que Ezequiel aproximadamente estava no cativeiro, ele vê os céus abertos, e Deus fala com ele e fala: olha, ele tem uma visão, uma carruagem de fogo, meu irmão. Ele vê querubins, ele vê serafins, irmão Nato. Imagine no cativeiro, irmão, ele tem uma visão dessa, e por mais, irmãos, que ele começasse a orar, Deus queria escolher ele, não podia ele revogar o seu ministério. Deus falou a Ezequiel: você é de uma linhagem sacerdotal, você é de uma linhagem aonde que você vai ser um sacerdote, mas o sacerdote, irmão, só pode assumir o cargo a partir dos 30 anos de idade, segundo a lei.
Israel. Até o capítulo 47, nós vemos Deus falando através de Ezequiel, através de visões, de simbolismo, falando: olha, fala para este povo, olha, eu vou tirar tudo deles, Ezequiel, mas eu vou ter que tocar menos por causa do pecado, por causa da desobediência. Em todos os outros 46 capítulos, quando chega no capítulo 47, irmão, Deus dá uma visão diferente para Ezequiel. Se até ali, irmão Magalhães, no capítulo 46, Deus vinha exortando, Deus ia falando com o povo no cativeiro, o povo já estava no cativeiro e aí ele estava apanhando de Deus ainda, irmão. Ainda Deus estava batendo, irmão, sem dó na vida de Israel, porque Deus queria que eles consertassem. Meu querido irmão, quando chegamos no capítulo 47 que nós lemos, Ezequiel ele tem uma visão, meu querido, uma visão que mudaria a história do povo do cativeiro. Quando ele passa aquela visão, é claro, eu vou avisar aos nossos amados irmãos escatológicos que estão aqui na igreja. Eu sei que alguém depois poderá me indagar e perguntar: Claudinei, essa visão tem um sentido figurado de escatologia? Eu sei que tem, meu querido irmão, mas eu, irmão Marcos, nesta noite, em obediência a Deus, eu não vou pregar a escatologia ao final das coisas, não. Eu quero pregar nesta noite o Antigo Testamento, o século XVI, e chegamos no século XXI, porque Deus me deu essa mensagem. Quando ele tem, meu querido, aquela visão do rio, ele estava arrebatado em espírito. Ele via o templo de Jerusalém, ele via, meu querido, as águas descerem à frente do templo como uma escadaria. Era costume, irmão, daquela época. O sacerdote, irmão, quando tinha uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos, eles ficavam 7 dias festejando. No 7º dia, o sacerdote, irmão Reinaldo, ele pegava a água, chegava no topo lá do templo, ao em cima da escadaria, olhava os degraus para baixo e descia à frente do templo, e ele deitava a água, e a água descia em um ato simbólico. Toda a nação de Israel parava para ver este ritual, para ver este costume. Eu até acredito, irmão, que Jesus se baseou nisso quando ele observa algumas pessoas vendo alguns rituais do templo, e ele fala assim: olha, se eu der água para você, você nunca mais terá sede. Em outras passagens, Jesus fala: olha, quem vem a mim, do seu rio fluirão rios de água viva. Meu querido, eu até acredito que Jesus estava se baseando nessa tradição. Era de costume essa tradição, jogar água de cima do templo para a escada abaixo. Ezequiel estava contemplando este momento, meu querido, este ritual. Mas neste ritual, Deus mudou a profecia. Não era mais um ritual, agora era uma revelação. Agora Deus estava dando para Ezequiel algo diferente, algo que Israel até aquele momento não havia pensado, algo que Israel, meu querido, jamais imaginaria. Porque eu entendo, irmão, na Bíblia Sagrada, quando eu falei que a Bíblia, irmão, fala que aquele que vem ao nosso Deus, aquele que crê no nosso Senhor Jesus e aceita Ele, do seu ventre fluirão rios de água viva, e não o mar. A Bíblia não fala que vai fluir o mar, irmão Marcos. A Bíblia não fala, irmão Magalhães. Eu comecei a ver aqui essa visão no livro do profeta Ezequiel. Quando ele estava profetizando sobre isso, ele estava tendo a visão. Ele disse: olha aqui, o rio vai sair do templo, e o rio vai passar por toda a terra. O rio vai começar a dar vida aos lugares secos, vai dar vida ao deserto, vai dar vida aos lugares que não existem. O rio vai dar algo diferente para a nação de Israel. Meu querido irmão, Deus ainda confirmara a visão. Deus dara para Ezequiel 4 estágios, meu querido. Foi a leitura que fizemos. Primeiro as águas daquele rio, irmão Magalhães, veio pelos tornozelos, depois veio pelos joelhos, irmão Márcio, e depois veio o seu ombro, ou o seu ombro, como a Bíblia fala. E no 4º estágio, ele não conseguia mais atravessar, porque as águas daquele rio, meu querido, era muito funda, havia se enchido totalmente, ou seja, havia se dado a sua plenitude. Ezequiel não conseguia atravessar andando, tinha que ser andado. Oh, meu querido, talvez você está perdido, mas eu vou te explicar já, meu irmão. O que eu estou lhe falando não é história, não é pontinho de fada, irmão. Isso aqui é algo profético. Quando Ezequiel, ele tem a visão, ele começa a ter: olha, a água vai sair do templo, ela vai ir para o Oriente, vai ir para o Ocidente. Sabe o que Deus estava falando para Judá no cativeiro, meu querido?
estava o Mar Morto, meu lado. Mas olha, o mar Mediterrâneo, lugar de vida, lugar que tem peixe. O Mar Morto, irmão, sem esperança, sem peixe, não tem vida. Um grande livro de sal. Meu querido irmão, Deus estava dizendo: olha, do meu templo vai sair uma água. Essa água, ela vai ligar o mar Mediterrâneo ao Mar Morto. Os peixes do mar Mediterrâneo vão atravessar por esse rio e vão sair do outro lado do Mar Morto. E o Mar Morto vai se tornar uma água pura, uma água saudável. Por isso que eu falei da escatologia, e não vou entrar aqui na escatologia. Aí Deus começa a falar: olha, os peixes vão vir, o Mar Morto sem esperança, com os peixes vindo do outro lado através desse rio, que seria o meio do canal. Eu vou estar dando vida ao Mar Morto em todos os lugares aonde essa água passar, em todos os lugares aonde este rio passar pela terra, passando pelo deserto. O deserto vai ter vida, vai nascer árvore, vai botar fruto. O Mar Morto vai ter vida, vai ter margens ao seu redor. Deus está dando ali profetizando, meu querido. Tem esperança para você aonde você está passando. Este rio está nesta noite passando neste lugar. Se você quer, dê a tua mão e diga: eu quero entrar nesse rio. Então mergulhe aqui nesta noite. Deus estava dizendo, irmão Nato, no deserto, lugar seco, não tem esperança, lugar sem vida. Mas quando este rio passar, quem que simboliza o rio, irmão? Quem que pode dar vida e vida com abundância? Jesus, meu querido. Jesus marcou encontro com você aqui nessa noite. Jesus está dizendo para você: está nesse Mar Morto sem esperança, vivendo como se fosse qualquer dia o seu mal. Mas essa noite tem um rio aqui, que ele está correndo, ele está descendo do altar do nosso Deus, lá do alto dos céus. Este rio vai poder entrar no teu coração se você acreditar. Ei, cristão, se alegre, porque Deus vai fazer brotar a árvore e fruto neste teu deserto. Oh, meu Deus, olha os crentes que estão secos. Quantos de nós, irmãos, que estamos secos e sequíssimos? Mas Deus mandou profetizar aqui, irmão. Este rio, ele vai trazer vida para esta igreja. Vai trazer vida para esta igreja, mano. Se eu perguntar aqui, quem quer que este rio continue descendo e que aqui neste lugar todos aqueles que for sedento, quando entrarem aqui, possam sair daqui levando um manancial de água viva. Ele dá tua mão e adora o Senhor dos Exércitos. É este rio que está parando aqui nessa noite. Mas quando eu começo, irmão, a observar a Bíblia Sagrada, meu querido, eu começo a ver que a água da Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O que Deus estava revelando para Ezequiel, irmão. 4 estágios. 4 estágios, meu querido irmão. Primeiro pelo tornozelo, segundo pelo joelho, terceiro pelo ombro e quarto transbordante, não consegui atravessar. E aqui eu vou dar o tempo para a mensagem e vou começar a ministrar aquilo que Deus pôs no meu coração. Vou dar o tempo, está preparado para ouvir? 4 estágios do avivamento. Acredita ou não, irmão? Repita comigo: 4 estágios do avivamento. 4 estágios do avivamento. Se água é símbolo do Espírito Santo, irmão, porque é que Ezequiel, ele teve na sua primeira chamada, Deus manda ele entrar no riacho e é medido um côvado. E um côvado, meu querido, é igual a 500 metros, a 50 metros, 500 metros de distância dentro do rio naquela visão. E as águas, irmão Marcos, só deu até nos tornozelos. Por que é que Deus revelou isso para ele? Vou lhe dizer: 4 estágios para o avivamento. O primeiro estágio foi no Antigo Testamento. No primeiro estágio, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre a igreja, sobre os irmãos. Quando nós encontramos a Bíblia em Gênesis capítulo 6, irmão, nós vemos que Deus havia arrependido de
pecado. E Deus retira do meio da sociedade o Espírito Santo. Agora Deus seleciona no Antigo Testamento apenas 3 classes para receber o avivamento. Eram os reis, profetas e sacerdotes. Era a água nos tornozelos. Uma coisa, irmão, rasinha, mas que quando acontece, não faz a diferença. Observe comigo, os profetas do Antigo Testamento, irmão, era tão grande a unção quando descia sobre eles, que a terra parava, o sol parava, a lua parava, a terra se abria, porque eles eram profetas do Senhor, mas eles tinham uma medida do Espírito Santo, uma medida, meu querido, que não era transportante, era uma medida, Magalhães, que Deus descia, usava o vaso e voltava para o céu. O Espírito Santo descia, usava o Gideão, pegava a sanção, e com a queixada de jumento, irmão, fazia aquilo, virava uma metralhadora, matava 1000 soldados, irmão, e voltava para o céu. Deus pegava, meu querido, as pessoas, os homens que eles queriam usar, que ele queria usar no Antigo Testamento, usavam, mas o Espírito Santo não permanecia com eles, era a água do tornozelo, rasinho, irmão. Quem sabe a sua vida está rasinha, né? Não tem nada demais acontecendo na tua vida. Ah, Deus está falando comigo, tá bom. Carro 0 km está lá fora. A conta bancária está explodindo, mas não é por devolução de cheque especial. É de tanto dinheiro depositado, irmão. Talvez você está na água no tornozelo, está nas aguinhas tranquilas. Enquanto Deus está falando, olha, vai mais 1000 côvados para frente. Vai mais 500 metros para frente. Vai mais adiante um pouquinho. Se aprofunde mais um pouquinho no nível do Espírito. Que aí eu vou revelar as coisas grandes que os homens não podem. Eu conheço um homem, irmão, que ele foi ao céu, irmão Marcos, e ele volta cheio do Espírito Santo, profeta, pregador dos gentios. Ele diz assim, olha, eu não posso me gloriar, mas eu conheço um homem que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei. Ele foi ao terceiro céu e viu coisas lá em cima, a qual não é lícita falar aos homens. Sabe por que Paulo falava isso, varão? Porque ele tinha, irmão, dado um pouquinho mais. Ele tinha entrado, irmão Marcos, 500 pontos a mais, 500 metros mais adentro daquele rio, que é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite esse Espírito Santo está aqui falando com você. Eu creio, irmão, que Deus vai fazer nessa igreja, irmão Marcos. Eu sempre acreditei em todas as profecias que Deus falou. Eu quero convidar você a acreditar nesta noite que uma nova dimensão do mundo espiritual está descendo sobre nós. Uma nova dimensão desta glória vai descer nesta noite. Se você quer, a tua mãe vai glorificando. Primeiro estágio, a água pelo tornozelo. Segundo estágio, varão, a água nos joelhos. Agora eu vou passar para o Novo Testamento. Água nos joelhos. Já é mais profundo. Jesus está no Novo Testamento agora, cumprindo o seu ministério, meu amado, que foi cumprimento da profecia de Isaías, quando ele disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, levar a liberdade aos cativos e desfazer todas as obras do diabo. Depois vem outra passagem, ele fala para os discípulos, olha, eu vos dou poder para pisar escorpiões, beber alguma coisa mortífera, não falar dano algum. Olha, vocês vão tocar em serpentes, mas elas não vão vos picar. Meu querido, Jesus estava preparando agora uma igreja que havia de nascer, irmão Magalhães. Essa igreja, meu querido, ela ia ter agora a água pelos joelhos, porque Claudinei não era a plenitude, embora Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. É a sua plenitude, não, irmão, não era a plenitude. A plenitude será no milênio, que eu já falei que eu não vou pregar sobre escatologia essa noite, irmão. Por que é que Joel profetizou isso? 2000 anos se passaram, está uma igreja reunida lá em Jerusalém, uma igreja, no Márcio, que não tinha muita eloquência, uma igreja onde tinha mentiroso, que era Pedro, onde tinha medroso, irmão, onde tinha discípulos covardes, que atrapalharam no trazer do ministério de Jesus, irmão. Eles, em uma ocasião, foram expulsar o demônio, voltaram para trás, irmão, e disse, olha Jesus, o demônio não quer sair da
fala, está na hora do derramar do Espírito Santo. O Espírito desce. Quem era medroso, irmão Marcos, ficou corajoso. Quem era covarde, irmão, partiu para cima, foi para o ataque do diabo, varão. Partiu para a remessa espiritual e falou, não, eu vou ganhar mais um pouquinho de alma. Pedro se levanta e fala, olha, vocês precisam se converter. Aqui não tem ninguém bêbado embriagado. 5.000 almas se converteram ao Senhor dos Exércitos. Estava acontecendo aqui, irmão, a água pelos joelhos. E por que não, irmão? Dizer que essa água estava ainda assim limitada. Claudinei, mas a Bíblia fala que Jesus operava com eles com milagres e maravilhas. Fala ou não fala, irmãos? Mas, irmãos, não eram todos os cristãos, irmãos, que estavam vivendo no Pentecoste naquela época. Não era. Eram apenas alguns discípulos, irmãos, 120 pessoas que estavam. Por isso que eu digo que ainda estava limitado. A obra poderia se abranger. Por isso que eu falo que a água era para os joelhos e não até os ombros. Passando a história, meu querido, eu começo a ver agora no século XVI, Deus, irmão, incomodando o coração de um homem aqui na terra. Esse homem monge, meu querido, um homem, um Márcio, que vivia aos pés do catolicismo romano, que cresceu junto com o catolicismo romano praticamente. O nome dele, Martinho Lutero. Repita comigo, Martinho Lutero. Esse homem, Deus incomodou o coração dele, sabe para quê? Porque apareceu, meu querido, na história, um Papa que assumiu o poder de Roma. Este Papa, meu querido irmão, ele estava um dia fazendo um decreto. Sabe qual era o decreto? O nome dele era Papa Leão X. Este Papa, ele assinou um decreto após a reforma do templo romano. Ele assinou, olha, todos os cidadãos deverão pagar indulgências. Todos os cidadãos deverão pagar pelos pecados que cometeram. E vou abrir até o crediário. Aqueles que pagaram antecipado vão poder pecar até mais. Pague adiantado dinheiro do teu pecado. E aí vocês terão uma vaga no céu. Martinho Lutero, meu querido, quando ele ouviu aquilo, Deus despertou o coração dele e falou, olha, Martinho Lutero, está na hora do reavivamento espiritual. O reavivamento bíblico. O que eu faço, Deus? Se manifesta Martinho Lutero, porque todos aqueles que são avivados, ele não se conforma, ele não se dobra perante a apostasia que está tendo nesse mundo. Não se dobra, irmão. Não tem como dizer que somos avivados, irmãos. Nós estamos andando de mão dada com o pecado, de mão dada com o mundo. Martinho Lutero falou, olha, eu não concordo, vocês podem até me matar, mas eu não vou concordar com esse decreto, porque o homem nasceu para ser livre. Jesus pode perdoar o pecado sem ninguém ter que pagar preço algum, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Irmão, aconteceu um silêncio na reunião. Martinho Lutero apresenta 95 teses, e entre elas ele afrontava o poder de Roma e o Papa Leão X. Ele estava dizendo, não, este avivamento vai reacontecer. Este reavivamento que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu em Atos 2. Mas a igreja entrou em declínio espiritual. A igreja daquele século estava em apostasia, estava se conformando com a situação, estava fria espiritual, estava dizendo que era Deus que estava fazendo, estava a água para vir, irmão. A água agora seria pelo ombro. Deus precisava, meu querido, de alguém de coragem. E este homem era Martinho Lutero. Eu estou vendo, Deus está procurando aqui nesta noite só aqueles que querem ser avivados. Você quer, meu querido, também, eu estou glorificando o Senhor, porque você poderá ser o próximo da lista. Olha para o irmão do seu lado, diga para ele, você será o próximo. Acredite, toda mais uma vez, glória a Deus. Quando Martinho Lutero, ele se levanta, Deus começa a renovar o império da igreja, irmão, na terra. Não é o império romano. Deus começa a fazer o império romano entrar em declínio espiritual. E até hoje está na televisão. Estão
Papa fez uma reunião lá na sua basílica. Ele fez uma reunião e falou: olha, vamos ter que imitar os evangélicos, vamos ter que cantar com os evangélicos, vamos ter que fazer os cultos como evangélico, porque no Brasil estamos perdendo muitos membros do catolicismo romano para o protestantismo. Mas, meu querido, não está perdendo para nós, não, está perdendo para Jesus de Nazaré, porque Jesus é quem perdoa os pecados. O reavivamento estava se acendendo, irmão. As águas que Ezequiel estava agora no ombro, estava agora no século XVI. Deus acendendo novamente o coração da igreja. E aí, Claudinei, acabou a mensagem? Não, irmão. Daqui a pouco você vai pular que nem pipoca. O crente pipoca não pode ser puro lucro. O crente pipoca, mano. Você vai pular daqui a pouco, até o final dessa mensagem. E agora, Claudinei, Ezequiel chega num nível onde a água não podia mais atravessar andando. Irmão Márcio, agora tinha que nadar. Ou caía para dentro ou saía fora. Ou mergulha ou não entra. Ou somos pentecostais ou não somos pentecostais, irmão. Ou somos pentecostais ou pelo menos neopentecostais, que é um outro movimento que está surgindo de novos pentecostais. Ou nós cremos neste avivamento ou nós não cremos. Ou nós acreditamos na promessa que Deus fez para esta igreja, ou nós não acreditamos, irmão. Não tem como, Magalhães. Deus vai fazer, irmãos. Eu acredito que está chegando o tempo. Tirar essas águas, está chegando no ombro. Nós vamos ter que mergulhar, irmãos. Está chegando o tempo que a igreja vai ser perseguida, irmão. Não se assuste, você que voltou no PP, meu querido. Quase 1000 leis para acabar com as igrejas no Brasil. Não se assuste com isso. Se amanhã for decretado e falado nos rádios, nas mídias sociais, e dizer: olha, a igreja evangélica está proibida de cultuar, eu quero ver, meu querido, quem é pentecostal de verdade, quem vai apanhar a sua cabeça para roubar. Você é pentecostal, irmão. O quarto estágio para o avivamento, a água no ombro. Aleluia. Essas águas no ombro, eu quero trazer um dos maiores avivamentos da história da igreja. Samuel Seymour, Los Angeles, Califórnia, Rua Azusa, 1906. Um cidadão, irmão Marcos, negão que nem o Senhor, com todo respeito, não vai me processar depois, irmão. Afro-americano, filho de ex-escravo, irmão Marcos, de bigode branco, irmão, mesclado com preto. Ele começou a clamar a Deus por um avivamento. Deus estava falando: eu vou avivar. E ele dizia: aviva a tua obra. Deus aviva. Deus falava: eu vou avivar. E ele: aviva a tua obra. A história diz, meu querido, que era uma igrejinha pequena, irmão. Uma igrejinha pequena, irmão. Daqui a pouco eu vou chegar aqui, viu, irmão? Daqui a pouco a mensagem vai terminar na minha vida e na sua vida. Aleluia! Uma igreja, meu querido, que não era crente, mas tinha irmão, um grupo de pessoas que, quando se reunia, eles sentavam em cima de uma caixa de sapato, porque não tinha banco nem para se sentar, varão. Eles sentavam em cima de uma caixa de engraxar sapato, dobrava as suas pernas, enfiava a sua cabeça no meio das pernas e dizia: Senhor, aviva a tua obra aqui em Los Angeles, aviva a tua obra na Rua Azusa, aqui na Califórnia. Meu querido, Deus se colocou de pé no céu para responder a oração deste homem. Naquele dia, irmão Marco, a igreja reunida, o avivamento desceu sobre aqueles irmãos, virou manchete de jornal. A Califórnia começou a expandir nos jornais: olha, um pastor chamado de Seymour, descendente de escravo, ele está trazendo um reavivamento para os Estados Unidos da América, aqui na Califórnia. Meu querido, eram as águas que estavam chegando nos ombros, eram as águas, irmãos, que estavam vindo, era o
igreja do pastor Senhor, porque lá o Espírito Santo desceu. Os jornais foram parar na igreja. A história diz, irmãos, que pelo menos alguns repórteres foram batizados com o Espírito Santo. As pessoas passavam na rua, a igreja precisou mudar de lugar por causa do tamanho, porque o que atrai as almas, irmão, não é movimento, é a manifestação do Espírito Santo. Não é dançar, não é pular, é a glória de Deus sobre a igreja que traz as pessoas para a igreja. Esse é o Senhor, meu querido. Ele está cultuando a Deus. Quando o dia chega no culto lá em Los Angeles, 2 missionários que nós conhecemos muito bem, Daniel Berg e Gunnar Wingre, era a água nos ombros, era Deus já dando um pouquinho mais do derramamento do Espírito Santo. Quando aqueles 2 missionários que se conheceram em Chicago se depararam naquele encontro, irmão, de avivamento, eles recebem uma profecia. E na profecia, um profeta cheio do Espírito Santo diz: olha, vocês vão para Belém do Pará fazer a obra de Deus. Eles não sabiam de nada, irmão. Eles não tinham GPS. Eles foram procurar no mapa Belém do Pará. Sabe a hora que eles chegaram, irmão? Aqui no Brasil, em Belém do Pará. Chegaram aqui no Brasil em 1911. A igreja comemorou alguns anos, 100 anos do avivamento. Em 1911, irmão Márcio, eles chegaram sem estrutura financeira, não tinha dinheiro para fazer a obra, não sabia falar a língua portuguesa, mas, meu querido, eles tinham algo dentro deles, que eles receberam na rua Susa. Eles tinham o Espírito Santo, a água estava no ombro, eles estavam avivados, estavam crendo que no Brasil seria a maior nação pentecostal do mundo. Era água nos ombros, irmão. Quando eles começam a pregar, 2 irmãs são batizadas, a irmã Nazaré e a irmã Celina de Albuquerque, as 2 missionárias que foram batizadas aqui no Brasil pelo Espírito Santo. O culto começou a se expandir, irmão, e eles deram o nome para a igreja. Sabe qual era? O nome Assembleia de Deus. Você é assembleano ou não? Então ele